Mais uma fase da Operação Overclean, que investiga o rei do lixo e envolvimento de políticos e servidores em um suposto esquema de fraude em licitações e desvio de emendas parlamentares. Nessa fase, o vice-prefeito de Lauro Freitas, o Vidigal Cafezeiro, do Partido Republicanos, Lucas Moreira Martins Dias, secretário de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista, Carlos André de Brito Coelho, ex-prefeito de Santa Cruz da Vitória, e o policial federal Rogério Magno Almeida Medeiros foram presos. Quem vai trazer mais detalhes sobre isso para nós aqui é a nossa correspondente direto da Bahia, Daiane Oliveira. Bora lá! Direto de Salvador, nossa querida Daiane Oliveira. Vamos lá, Dai. Como é que tá essa operação por aí? Pois é, a operação está caótica, bastante caótica. A gente já falou, inclusive, quem é o rei do lixo, quem é essa figura ali que foi colocada como um grande empresário que, de fato, ele tem empresas de segmentos bem variados e contratos que foram feitos com milhões e até bilhões com alguns municípios. Então, esse rei do lixo, né? A operação começou com ele, a primeira fase da operação Overclean, e agora na segunda fase a gente tem tanto o vice-prefeito de Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador, que é o Vidigal Cafezeiro, do Republicanos, mas a prefeita de Lauro de Freitas, né, a titular da chapa, Moema Gramacho, do PT, Partido dos Trabalhadores. Do lado tem o Lucas Moreira Martins Dias, que é secretário de Mobilidade Urbana do interior da Bahia, Vitória da Conquista, além de Carlos André Brito Coelho, de Santa Cruz da Vitória, e tem um ponto especial, porque tem um policial federal, que é o Rogério Magno Almeida Medeiros. E sabe qual era a função do policial federal? Ele recebia cerca de 6 mil por mês desse grupo, porque ele tinha uma função ali de dar informações privilegiadas sobre operações, sobre articulações, e ele trabalhava no aeroporto de Salvador. Então, também existe a suspeita de que ele deixava passar produtos, tipo malas de dinheiro, e pessoas ali levando produtos que não deveriam ser levados. Essa seria essa função do Rogério Magno Almeida. E sabe como ele falava sobre o dinheiro dele nas conversas? Era o café, sabe? Quando ele vai ter o café, sabe? Desculpa, mas eu já lembrei daquele meme. Me deu café, me deu café. Eu conheço, mas, gente, é muito absurdo. Vou te pedir, Sofia, para trazer a primeira matéria que traz, né, a informação sobre essa segunda fase da operação, e depois a gente vai lembrar quem foi o rei do lixo, né? Quem é esse rei do lixo e pessoas que ele pode estar interferindo. Inclusive, tem uma planilha encontrada com ele da Polícia Federal que envolve 17 estados e diversos municípios. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro movimentado pelas transações irregulares chega realmente à quantia de bilhões. Então, imagina o dinheiro que deveria ter sido utilizado de uma forma correta para construção, desde limpeza urbana até construções, e foram utilizados para a empresa do rei do lixo. Vou te pedir para trazer a matéria, por favor, Sofia. Bora lá, e o pessoal tá me corrigindo, não é me deu café, é quero café. Justo. A gente fala mais uma vez sobre a segunda fase da Operação Overclean, que cumpre mandados de prisão, além de busca e apreensão em Brasília e na Bahia. Chega primeiro aqui o Eli Jonas, daqui a pouco a gente vai ter Camila Tícia também, porque os alvos dessa fase da operação são principalmente agentes públicos, que estão envolvidos no esquema coordenado pelo empresário José Marcos Moura, que é conhecido como o rei do lixo. Lembrando, primeira fase da operação alcançou principalmente empresários. Agora a gente está numa nova etapa, com agentes públicos sendo alcançados, inclusive com gente recebendo mesada para repassar informações aos interessados nesse esquema de desvio de dinheiro de emendas. Né, Eli Jonas, bem-vindo de volta. Clarissa, obrigado. Exatamente, uma mesada de R$6 mil. Esse agente da Polícia Federal que foi preso
hoje em Salvador, atuava inclusive no aeroporto de Salvador, que tem uma delegacia da Polícia Federal. De acordo com a PF, esse agente, Rogério Magno de Almeida, recebia mensalmente R$6 mil do grupo criminoso para manter o grupo informado. Ele faria parte do grupo informativo, repassando informações das investigações e outras investigações da Polícia Federal para essa organização criminosa. Como que a PF chegou até ele? É uma dúvida que a gente estava quando surgiu o nome dele nesses alvos de mandado de prisão. A PF viu no número de contato dele a lista, pelo menos, de dois que foram presos na primeira fase, 2 empresários que foram presos na primeira fase, que é o Alex Parente e o Fernando Fábio Parente. Alex Rezende Parente. E aí, outro ponto também que tem aqui na PF, na investigação, no relatório, é que a PF começou a causar uma estranheza nesse contato frequente entre o policial federal e os empresários. Inclusive, Clarissa, eles chamavam a mesada de café. Quando que o café seria pago naquele mês, essa quantia de R$6 mil. Outro ponto também descoberto pela Polícia Federal é que na planilha que foi encontrada e apreendida com o grupo criminoso, havia a sigla MAG, que seria do nome do policial federal, e a quantia de R$6 mil paga mensalmente a esse agente da Polícia Federal. Outro ponto também é que ele, atuando na delegacia do aeroporto de Salvador, na delegacia da PF em Salvador, há uma suspeita de que ele ajudaria o grupo a passar grandes quantias em dinheiro em espécie para as viagens, porque a gente mostrou, eu falei hoje no Novo Dia, que uma quantia de R$1.500.000 em espécie foi apreendida em um jatinho particular e que fazia o trajeto Salvador-Brasília, Brasília-Salvador, que seria dinheiro de emenda parlamentar. Então a PF também suspeita desse terceiro ponto contra esse policial federal, que seria a viabilidade ali na alfândega, no aeroporto, que o grupo criminoso passaria sem qualquer problema, porque teria alguém aliado, é o que diz a Polícia Federal. Teria alguém aliado, é o que diz a Polícia Federal. E assim, eu vou te dizer uma coisa, Sofia, a gente está literalmente vendo o fio, a gente está vendo a ponta de um iceberg. Por que eu estou te falando isso, exatamente, né? Essa operação, de fato, surpreende. Por exemplo, esses 4 presos, né, que foram feitos agora nessa segunda fase da operação, são suspeitos de movimentar cerca de 1,4 bilhão em contratos fraudulentos e obras superfaturadas. Sabe? Então, a Justiça determinou o sequestro de 4,7 milhões e veículos de luxo que foram obtidos por meio, né, dos crimes investigados dessas pessoas. São 10 mandatos ao todo de busca e apreensão e 4 presos. Então, a gente está falando de muito dinheiro. Vale lembrar que o próprio Rei do Lixo, né? Por que o Rei do Lixo? Porque, por exemplo, apenas com a Prefeitura de Salvador, a gente está falando de contrato bilionário, de contrato de muito dinheiro. Uma das empresas que ele possui, uma das principais empresas de atuação, é a empresa de limpeza e saneamento básico, de atuação nessa área, né? Nesse ramo de limpeza e saneamento básico. E aí tem um outro ponto, a gente já falou também aqui, que é os principais partidos, né, o principal partido, na verdade, de ligação com essas operações que o Rei do Lixo ele fazia, é o Partido União Brasil. União Brasil. Então, é um partido ligado aí ao Mar Nascimento. Exatamente. Então, a gente tem figuras aí, grandes figuras do partido, como o ACM Neto, a gente tem figuras como o Gabinete do Alcolumbre está sendo investigado. O nome do Rei do Lixo é o José Marcos de Moura, inclusive ele conseguiu liberdade provisória, ele está em liberdade, ele conseguiu um habeas corpus, ele deu um depoimento de que ele não falou absolutamente nada, no entanto, pelo que a Polícia Federal aponta, são muitos contratos que foram feitos de forma irregular. Inclusive, né, além de nomes no Senado, de nomes né, de líderes do partido, a gente tem também outras pessoas aí que também estariam envolvidas e foram encontrados nomes importantes numa lista
dentro de um dos aviões que foi atribuído ao Rei do Lixo. Um desses nomes, inclusive, é de um vereador de Salvador, do União. De que partido? A gente vai falar mais uma vez, de que partido? União Logicamente, Brasil. o de Brasil. O nome do vereador é Kiki Bispo, e é um dos nomes que foi divulgado, inclusive, pela Metrópole, como uma figura ali que teria uma ligação com esse tipo de articulação, de acordo, mais uma vez, com a Polícia Federal. Então, tudo está sendo investigado, e o José Marco de Moura, ele ainda tem muito a esclarecer. A gente não sabe se ele vai, por algum acaso, prestar algum depoimento, alguma delação premiada, aparentemente, né, até o momento não. Inclusive, eu vou te pedir, por favor, para colocar uma matéria regional que fala justamente sobre a operação feita na prefeitura de Lauro de Freitas. A primeira foto que a gente tem é a foto, né, do vice-prefeito, esse de camiseta vermelha, de óculos, está ao lado, né, da Moema Gramacho, que eu falei que é a prefeita de Lauro, que é a prefeita ligada ao PT, ela é do PT, inclusive não foi reeleita, né, para a prefeitura do próximo ano, e a gente tem aí o cafezeiro. Eu vou te pedir para colocar também a segunda matéria, porque nessa matéria aí a gente tem só uma coisa que eu gostaria de destacar, que é que a prefeitura, né, emitiu nota, logicamente, dizendo que a operação foi dirigida exclusivamente ao vice-prefeito, que está sendo investigado na operação Overclean. O ato policial, portanto, não se aplicou a todo o prédio, mas apenas às dependências do gabinete do vice-prefeito, que no momento não se encontrava no local, e a prefeitura acredita que o trabalho da polícia e da justiça, que no final todos os atos administrativos e judiciais, com todas as garantias democráticas, como a plena defesa e o devido processo legal, conseguirá apontar quem deverá ser punido e qual a sanção cabível. A justiça deverá ser feita punindo os que tenham cometido crimes e inocentando os que, apesar de estarem sendo investigados, restarem provadas sua inocência. Então, foi bem isentona a nota da prefeitura, mas aquele pensamento ali de, olha, a gente se colocou aqui, eles, né, não manifestaram, está tudo certo, vamos ver o que é que vai acontecer. Na mesma linha, seguiu a nota da prefeita Moema Gramacho de Lauro de Freitas, né, pontuando que foi uma operação destinada ao vice-prefeito diretamente. E aí eu vou te pedir, por favor, para colocar a matéria da Gazeta do Povo, Sofia. Poxa, da Gazeta ou La Vista? Sim, da Gazeta ou La Vista. Por que a Gazeta ou La Vista? Porque eles apontam justamente que essa nova operação, né, que traz aqui da Polícia Federal, aponta, traz, né, o rei do crime aqui como uma das pessoas que teria ali movimentado bilhões, que é só para a gente pontuar mais uma vez, né, 4,7 milhões foi apenas um dos contratos ligados a essas prefeituras, né, que foram sequestradas, foram bloqueadas pela justiça, e que é uma pessoa que teria movimentado ali bilhões com esses contratos fraudulentos. E a gente já falou sobre isso, mas eu acho que é muito bom a gente pontuar que é algo que vai de todas as esferas. E é isso que é importante a gente pontuar. De acordo com a Polícia Federal, o rei do lixo era aquela figura que tinha as empresas e que tinha em seu poder, né, nas suas articulações, pessoas, desde parlamentares, políticos que faziam, né, destinavam as emendas, até pessoas nas prefeituras que fazia com que ele tivesse informações privilegiadas, e não só políticos, inclusive como servidores, como é o caso, por exemplo, de um secretário de administração de Salvador, que também foi preso, justamente porque era aquela pessoa que sabia as informações dos editais e passava de forma privilegiada, e até policiais, como a gente viu agora, né, o policial da Polícia Federal, seria essa pessoa que facilitaria ações também em outras esferas, como no aeroporto, como em outros campos, né, para liberar a passagem. E aí vem esse ponto, né, porque, logicamente, você não pode fazer um PIX para pagar algo que não é lícito. Então, a gente imagina que foram realmente muitas viagens com malas de dinheiro subindo e descendo, sem ser, né, sem que houvesse nenhum tipo de controle, né, sem que houvesse nenhum tipo de impedimento. E esse policial recebia cerca de 6 mil por mês. Agora, eu acho que acabar com a carreira, com a vida por esse valor, acho que não está valendo muito a pena, não, né? Fica aí
é sempre melhor seguir os ritos legais, né? Fica aí a dica. A Polícia Federal vai continuar a investigação, viu, Sofia? Então, a gente vai ter outros desdobramentos aí com esse rei do lixo, outros próximos dias, com toda certeza. Perfeito, Dai. Pois é, eu fico aqui pensando, movimentando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, e o cara fazendo por 6 mil. Alguma coisa não está fechando aí. Ou pegaram um peixinho muito, mas muito pequeno nesse esquema, ou tem mais coisa que a gente não está sabendo. Mas enfim, eu não ia fazer isso nesse corte, mas como o Lucas Silva aqui mandou um superchat, muito obrigado, Lucas. Quero café. Vamos lá. Não, já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Pronto, desculpa, não resisti. Pronto, foi bom para suavizar. Ficamos por aqui, Dai, antes que eu faça mais besteira. Ficamos, Sofia. Pessoal que está vendo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais.